Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo ferramentas necessárias para o desenvolvimento de algoritmos. Vocês estão aprendendo algoritmos para fazer programas de computador, tá? Um programa de computador nada mais é do que um algoritmo escrito numa linguagem de programação, tá? Muitos métodos, muitos livros ensinam a programar ou tentam ensinar a programar direto em cima das linguagens de programação. Isso aí não é fácil, não é simples. Porque um algoritmo é uma sequência lógica de passos, é uma questão de raciocínio, e é difícil raciocinar em cima de uma linguagem tão complicada quanto as linguagens de programação. Então nós vamos usar um método que nós vamos escrever os algoritmos em português, tá? Então não adianta eu tentar aprender os comandos numa linguagem de programação se eu não sei quais são a sequência, se eu não sei o algoritmo, tá? Então, para mim criar um algoritmo, eu preciso de alguns conhecimentos básicos. O primeiro dele é sobre variáveis, tá? Nós vamos usar bastante, dentro dos algoritmos, as expressões aritméticas em cima das variáveis, tá? Então, não precisa saber o conceito de variável. Nós precisamos também raciocínio lógico, nós precisamos de raciocínio intelectual, pensamento, tá? Que vai ser expresso através das expressões relacionais e lógicas. Precisamos de formas de representação de algoritmos, diferente da linguagem de programação, e precisamos essencialmente de um método, ou seja, uma maneira, tá, de criar o algoritmo, e não tentativa e erro até acertar. Não, nós vamos ter um método para a criação de algoritmos. O conceito de variável é um espaço de memória que recebe um valor, que tem um nome, tem um tipo. Nós vamos trabalhar inicialmente com 4 tipos de dados: inteiro e real, que são numéricos, o mesmo conceito da matemática; os tipos caracteres, que são letras, dígitos numéricos e caracteres especiais; e o tipo lógico, que é falso ou verdadeiro. As variáveis, elas devem ser declaradas antes de ser usadas dentro de um algoritmo. As expressões aritméticas são as mesmas da matemática, tá? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Lembrando que existem 2 tipos de divisão: a divisão real, tá, e a divisão inteira, que eu trabalho com números inteiros, o resultado é inteiro. E na divisão inteira, além do quociente do resultado da divisão, existe outra informação que é o resto da divisão inteira. Então, no computador nós vamos usar 2 operadores, o barra, que é a divisão real, e o div, que é a divisão inteira, e o mod, que é o resto da divisão inteira. Nós vamos usar também 2 funções, tá, para executar a função de potência, que é o pot, e a função de radiciação, que é a raiz quadrada. As expressões relacionais são as comparações que o computador pode fazer. Eu posso comparar se uma coisa é igual a outra, se uma coisa é maior que a outra, menor que a outra, maior ou igual, menor ou igual ou diferente. Lembrando que o resultado de uma expressão relacional é um valor lógico. Quando eu pergunto se A é igual a B, se X é maior que 10, o resultado não vai ser um número. O resultado é falso ou verdadeiro, diferente das expressões aritméticas, que o resultado sempre são números, valores numéricos. Então, as expressões relacionais, o resultado é um valor lógico, falso ou verdadeiro. A mesma coisa com as expressões lógicas. As expressões lógicas são usadas para interligar, combinar expressões relacionais. Duas expressões relacionais, elas podem ser ligadas pelo operador e, que o resultado final vai ser verdadeiro se as 2 expressões relacionais forem verdadeiras. O operador ou, tá, liga 2 expressões relacionais e, bastando uma ser verdade, o resultado todo é verdade. A expressão, o operador lógico não, ele simplesmente inverte o resultado. Então, a negação de uma expressão lógica é se o resultado for verdadeiro, o não verdadeiro é o falso, o não falso é o verdadeiro. As expressões lógicas também, o resultado é falso ou verdadeiro. Existem várias formas de representar o algoritmo. Eu vou apresentar para vocês 3, tá? É claro que existe a linguagem de programação também, mas nós vamos deixar lá para o final, tá? E vamos usar basicamente no método 2. A primeira delas, tá,
é o fluxograma. Usa blocos, tá, com instruções para representar um algoritmo. A descrição narrativa é muito interessante porque eu vou descrever os processos usando uma linguagem que eu conheço, que é o português. Então, por exemplo, recebe 3 notas, some as notas, divide a soma por 3. Se a média for menor que 6, então aluno reprovado. Está escrito em português. É como se eu estivesse passando instruções para outra pessoa para fazer alguma coisa. Tá? Isso é um algoritmo escrito em português. E essa forma de representação se chama descrição narrativa. Só que é difícil passar para o computador uma descrição narrativa. Então, eu vou, antes de passar para a linguagem de programação, eu vou usar o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele tem todas as regras das linguagens de programação, mas ele ainda é escrito em português. Então, dá para entender, ó, ali em cima é o início, lá embaixo é o final. Real é um tipo de dado, aquele MED, N1, N2 e N3 são as variáveis que eu estou declarando, leia é para receber, aquele MED com aquela setinha é para fazer um cálculo, tá? Tem um comando C, que é uma decisão, ele faz tal coisa, tá? Então, dá para entender, tá? Depois que a gente escrever uma descrição narrativa, um algoritmo, usando português, é bem simples passar para pseudocódigo. E depois vai ser mais simples ainda passar para a linguagem de programação, tá? Olha só, o mesmo algoritmo escrito em C. Dá para entender isso aí? Complicado, né? Principalmente pensar dessa maneira. Então, nós vamos pensar em português, transformar em pseudocódigo e depois transformar em linguagem de programação. Aí vai ficar mais simples, tá? E o método proposto é o chamado 7 passos da felicidade. Então, eu vou passo a passo, ordenadamente, ou seja, primeiro executar o primeiro, depois executar o segundo, o terceiro, até chegar ao fim do método, tá? Daí eu vou ter um algoritmo escrito em pseudocódigo e testado, tá? A primeira parte do método é o entendimento do problema, tá? Quando eu interpreto um enunciado, a definição de um problema, eu tenho que ver as partes do algoritmo. Um algoritmo sempre é formado de entradas, ou seja, os valores que eu tenho, a saída, que é o resultado que eu quero obter, tá? O objetivo do algoritmo, tá? E o processo. O que é o processo? É a maneira, o cálculo que eu tenho que fazer para transformar as entradas em saídas. Então, essas são as 3 partes de um algoritmo. Obviamente, eu só vou conseguir entender, obter essas 3 partes se eu entendi o problema. Feito isso, eu posso ordenar, fazer instruções em português, tá? Para dizer quais são os passos que eu tenho que executar para aquele algoritmo obter o resultado desejado. Feito isso, eu vou transformar em pseudocódigo, tá? E depois do pseudocódigo pronto, eu vou fazer um teste de mesa, ou seja, eu vou analisar o meu algoritmo para ver se ele está funcionando ou não. Então é isso que eu preciso para desenvolver um algoritmo. Eu preciso de um método, eu preciso conhecer as descrições, a maneira de descrever algoritmo, que é o pseudocódigo e a descrição narrativa, e preciso conhecer as operações relacionais, lógicas e aritméticas. Existem vídeos com todas essas explicações também aí no canal. Então, bom estudo!